Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui nesse distrito, que neste ano nós temos como grande líder Nestor Silveira do Amarílio, e temos o nosso querido Dalto de Almeida Campos, que quando foi governador, eu acho que eu não era nascido ainda, né? Como coordenador de projetos humanitários. Acho que o que ele falou foi uma síntese de tudo que se pode fazer e promover dentro do Rotary, e cada clube com especiarias dentro desse cenário colocado por ele. Agradeço muito o nosso querido Ricardo Bermejo, governador 2013-2014, atual líder distrital de capacitação. Aqui eu faço um destaque, eu não sei se ele está presente, o meu grande amigo, casal, Raul Meirelles e Inês, que faz parte desse distrito, e que recentemente, no dia 9 deste mês, estivemos reunidos com o nosso grupo, como sempre fazemos, todas as quartas-feiras que antecedem o Instituto Rotary. E nessa ocasião nós tivemos a oportunidade de convidar o nosso presidente Rotary International, Bichai Rattakul, lá da Tailândia. Fizemos a reunião às 9 horas da noite, 21 horas, e era 7 horas da noite em Chicago. Portanto, o pessoal que nos auxiliou no processo de interpretação estava em Chicago às 7 horas da noite, por 19 horas, e o nosso querido Bichai Rattakul, enquanto aqui era 9 horas da noite, lá era 7 horas da manhã do dia seguinte, portanto, do dia 10. Um senhor de 95 anos, para vocês terem uma ideia, eu me comunicando com ele por e-mail, pedi para ele o número do celular, ele não forneceu, provavelmente não deve ter lido o meu e-mail. E aí eu digo, como é que esse homem vai entrar no Zoom? E eu comecei a ficar nervoso, já estava batendo 15 para as 9, 10 para as 9 da noite, 5 para as 9, 3 para as 9, e o homem estava lá se comunicando com todos nós. 95 aninhos, com uma mente fantástica, falando para todos nós. Foi uma grande alegria, eu queria dividir isso com vocês, e nós, a maioria presente, digamos assim, dos atuais governadores que estão vivos ainda, participamos com alegria, trouxemos os trend leaders da época e os diretores, o diretor e o curador da época, e o atual e o curador e o atual diretor também para a reunião. Gostaria de destacar aqui os nossos alunos. Aqui eu tenho 2 alunos nesse distrito, né? Alunos de San Diego. Um é o Márcio Medeiros e o outro é o Luiz Carlos Gonçalves. Sejam bem-vindos. Isso é uma grande alegria para nós. Muito bem, vamos conversar então um pouquinho, são 9h18, né? Vamos conversar um pouquinho a respeito de educação. Essa questão é uma questão que me remete a um período de 2008, 2009, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010. Em 2007, um camarada chamado Pretoni, que todos vocês conhecem, aí me indicou para ser o coordenador de alfabetização do Brasil. Quem tinha sido antes tinha sido o nosso anterior, o
Pinho, e aí eu digo, o que eu vou fazer nesse assunto? A primeira coisa que eu fiz foi o de verificar junto ao Rotary International, na medida em que eu era coordenador, e naquela época havia coordenadores de área, né, de assuntos específicos, um era de alfabetização, o outro era de saúde, enfim. E perguntei para o Rotary quanto dinheiro eu tenho para, eventualmente, eu poder utilizá-lo para fazer visitas em eventuais seminários promovidos pelos distritos no Brasil. Ele diz, olha, você tem um bom dinheiro, você tem $250 à sua disposição. Aí eu pensei cá comigo, digo, ótimo, beleza, maravilha de dinheiro, então vamos investir em outra forma. E aí eu comecei, então, a fazer um trabalho exclusivamente via internet. Naquela época, nós não tínhamos WhatsApp e fazíamos as nossas comunicações por e-mail, como nós fazemos ainda hoje, né? Talvez com uma intensidade um pouco menor, com a presença do WhatsApp fazendo uma comunicação exageradamente maior, e conseguimos envolver uma quantidade muito grande de rotarianos e de clubes de Rotary nesse Brasil, do sul até o norte, do leste até o oeste, fazendo com que eles, de uma forma ou de outra, pudessem entender o grau de importância da alfabetização no Brasil. Naquela época, nós tínhamos um nível de alfabetização da ordem de 16%, 17% na média brasileira. Para os senhores e as senhoras terem uma noção, isso corresponde, talvez, cerca de 5%, 6% no sul, sobe um pouquinho mais no centro e exageradamente mais alto no Nordeste, por conta de uma série de questões que nós não vamos entrar no mérito aqui específico, chegando em alguns estados a algo como 25%, 26%, 27% em nível de analfabetismo na época. Muito bem. Fizemos esse trabalho nesse primeiro ano, e aí o trabalho foi reconhecido como eficaz. Fomos para o segundo ano e fomos para o terceiro ano. No terceiro ano, aí nos convidaram, então, para fazer uma palestra em Montreal, na Convenção de Montreal. Lá fomos nós. E perguntando como tinha sido esse trabalho no mundo inteiro, eles disseram que apenas num distrito americano o trabalho tinha sido numa região da América, especialmente na Califórnia, tinha sido eficaz, e no Brasil tinha sido eficaz. Por que isso? Porque eu sou espetacular? Não, absolutamente não. O que não havia na época era um envolvimento. O que não havia na época era uma disseminação. O que não havia na época era oportunidade para nós ficarmos conversando. E como eu sempre tive facilidade com os meios de tecnologia, enfim, vocês viram o meu currículo, né? Então, eu pude proporcionar, por meio de e-mails, uma busca de equalização num nível mais alto a respeito de questões relativas ao analfabetismo. Equivalentemente, nas outras áreas, isso não havia. E hoje,
vendo esse seminário que vocês estão fazendo aqui nesse momento, vocês estão tocando em assuntos equivalentes da época, né? Porque nunca deixou, na realidade, de existir esse conjunto de assuntos. E isso é o que, na realidade, movimenta os clubes como um todo dentro daquilo que foi colocado pelo Dalton, no sentido de ser um servidor, na realidade, fazendo com que as coisas possam melhorar em benefício da sociedade como um todo. E aí eu vou colocar para vocês uma frase que eu aprendi quando eu entrei em Rotary em 1985 aqui. E aí um camarada que não é mais rotariano, que trabalhava no Banco Central, dizia assim: "Ô Chico, quando me perguntam como eu defino Rotary, então eu entro com exatamente essa historinha." E eu digo: "Qual é a historinha?" É a seguinte: se vocês conhecem Brasília, talvez, então, quem sabe, uma 9 de julho em São Paulo, que é mais conhecida, talvez, da maioria de todos nós, estamos andando de automóvel pela 9 de julho e, de repente, nós encontramos num determinado local passível de ser atravessada a avenida uma pessoa cega. E eu imediatamente olho aquele cego, vejo que ninguém dá condições daquele sujeito atravessar a 9 de julho. Então eu tomo a decisão, paro o meu carro e ajudo aquele cego a atravessar a avenida. Tempos depois, em outro horário, um fato exatamente equivalente acontece. Tomo a mesma decisão. Depois, acontece a mesma coisa num outro dia, e no outro dia também. Eu digo: o que está acontecendo aqui? Sempre com cegos diferentes. E aí eu me incomodo com isso, me irrito, e em lugar de eu ir para o meu destino, eu simplesmente pego o meu veículo e me dirijo ao Detran. Faço uma correspondência na hora e digo lá nessa correspondência para instalarem ali um sinal audível, para que os cegos naquela posição, naquele local, possam atravessar em condições de segurança. E aí eu descobri, eventualmente, que ali tinha um colégio que era voltado exatamente para a educação de cegos. Ora, o que acontece, então? Todas as vezes que eu, na realidade, parei o automóvel para ajudar aquele cego, o que eu fiz, Dalton? Eu fiz simplesmente uma caridade para uma pessoa, para naquele instante. Quando eu fui ao Detran e lá eu pedi para que fosse instalado o sinal audível, o que eu fiz? Serviço. Porque, em relação aos primeiros momentos, eu simplesmente atendi a coletividade, independente do tempo, independente das pessoas. Então, é isso que a gente tem que fazer em Rotary. Fazer com que a gente possa, num determinado instante, ajudar aqueles. E, com isso, num outro instante, ajudar a coletividade. É aí o exercício do Rotary, é aí que é o fundamental. Então, o que acontece aí? E eu quero só abrir um parênteses para encerrar.
Esse aspecto é importante. Quando a gente diz o não enxergo o trabalho do Rotary. O Rotary não me emociona. Porque quando, na realidade, nós fazemos serviços, nós não conseguimos tocar na emoção das pessoas. Agora, quando eu paro o carro, atrapalhando o trânsito, tentando atravessar aquele cego, ali, na realidade, eu mexo no coração das pessoas. Mas isso não é a solução do problema, apenas a solução momentânea do problema. Então, quando o camarada me colocou isso de uma forma mais sintética, eu apenas aqui estou expandindo um pouco para permitir que a gente possa refletir mais a respeito, eu entendi exatamente tudo aquilo que meu pai dizia quando eu era pequeno, lembrando o que foi dito a respeito meu. Quer dizer, eu nasci dentro do Rotary, meu pai foi fundador do Rotary com Porto Alegre Norte, que existe lá e que deu um diretor de Rotary na época. Muito bem. Então, esse aí é um cenário que eu gostaria de colocar, e aí entra a educação. E hoje nós temos uma questão séria, que é a de quê? Como se dava a educação antes da pandemia como um todo. Depois eu vou voltar à alfabetização. De uma maneira muito simples. No primeiro e segundo nível, fundamental e médio, sempre se deu de modo presencial. A educação via EAD, por exemplo, nesses dois níveis, ela praticamente não existia. Muito bem. E aí, e no terceiro nível? No terceiro nível, por questões mais diversas, sempre se fez o presencial, onde os estudantes vão para dentro das escolas, e o EAD passou a existir no Brasil, especialmente a partir do ano 2000, mais ou menos. Ok? E daí? E daí que, nesse processo de educação à distância, várias metodologias. Agora, veja o seguinte, a educação à distância, no nível que nós temos hoje, com o uso de internet, coisas dessa natureza, no Brasil, a partir de 2000, mas antes a educação à distância já existia. Como assim, Chico? Ué, meu irmão, que é bem mais velho do que eu, que tem 14 anos mais do que eu, portanto tem 84 anos hoje, não mora no Brasil, ele mora na América, e ele, quando era menino, lá pelos 16, 17 anos, ele fez um curso à distância da Universal, muitos de vocês conhecem, e recebia o que em casa? O material e os livros. E isso é educação à distância. Apenas, naquela época, assim como hoje também, nós temos condições de fazer isso, sem dificuldade alguma. Só que hoje nós expandimos utilizando, então, o recurso da internet. Claro que aí se torna mais difícil a questão relativa ao uso de equipamentos e coisas desse tipo, mas que também pode vir. Eventualmente, eu posso estudar à distância e posso fazer um curso de eletrônica, por exemplo, e posso receber em casa esses materiais para garantir que eu possa, então, exercitar. Fazer, na realidade, a aula prática. Vejam só, aula prática. E aí chegamos na questão da Covid. E aí, o que nós tivemos? Em todos os níveis, passamos a ter, quem tinha aula presencial, passamos a ter o que se chama de presencial à distância. Presencial à distância. Isso é, assim como eu estou aqui conversando com vocês, vocês todos sendo meus alunos, eu, então, passava a conversar com vocês, independente do nível, usando recursos da computação, usando recursos da internet para garantir a interação. O que aconteceu com a meninada
do primeiro e segundo nível, ou seja, fundamental e médio. A perda efetiva de um relacionamento presencial. Isso é sentido. As crianças e os jovens precisam disso. Eles precisam ver, eles precisam conversar de uma maneira mais franca, mais livre, para garantir que possam brincar ou ir para o bar da escola ou o bar da universidade e trocar mais informações olhando olho no olho. Isso deixou de acontecer nesse período. Por mais presencial que fosse o ensino à distância. Muito bem. E o EAD? O EAD que já existia antes, que vai num outro processo um pouco diferente, que, na realidade, ele viabilizou sempre o ensino, que antes era presencial, mas fundamentalmente apenas na teoria, talvez levando os estudantes nessa forma, não houve mudanças entre o que era feito antes com o que era feito hoje. Mudanças em quê? No ensino à distância. Veja, não estou falando presencial à distância. E agora nós estamos chegando no ensino que vem após a pandemia. Como vai se dar no primeiro e no segundo nível? Vai se dar e voltar o presencial puro. Vai voltar. Os jovens e as crianças precisam disso. E é uma maneira mais eficaz de se conseguir efetivamente um ensino, porque faz com que as crianças e os jovens consigam ficar um pouco mais concentrados naquilo que está sendo dito e a forma de um envolvimento como um todo dessa população jovem. E como vai se dar o ensino universitário? Muito bem. No ensino universitário, vai voltar o presencial, fundamentalmente vai voltar o presencial quando exigido a prática, e aí nós temos médicos, farmacêuticos, engenheiros, que vai exigir uma parte prática que sempre exigiu. Então, se essa pandemia fosse perene daqui para frente, isso tudo teria que ser repensado de uma forma eficaz para garantir que se possa vir a ter essa prática exercida, porque ela é uma garantia daquilo que se aprende na teoria para permitir e garantir que a gente possa, na realidade, sair com conhecimento sólido na cabecinha e na formação da gente. Vai continuar o presencial à distância, isso é uma coisa nova, e o presencial à distância é exatamente isso aqui que nós estamos fazendo, e vai vir o EAD. O EAD, eventualmente, aulas gravadas, textos que estão lá para permitir que a gente possa vir exclusivamente a aprender de uma forma bem solitária, desculpem. O presencial à distância, ele encontra o que é uma diferença que é a de haver aulas, como eu estou tendo aqui, só que à distância. O EAD à distância, né, portanto, o ensino à distância puro, ele permite que eu possa ter aulas em qualquer momento. Ora, no presencial à distância, eu posso gravar as aulas, e aí, então, eu também posso tê-las a qualquer momento. Mas o fundamental é que eu estou ali, no presencial à distância, para tirar as dúvidas. Enquanto que no EAD, isso usualmente ele é feito não em tempo real. Agora nós vamos chegar, então, nas questões relativas à alfabetização de adultos. Como era antes? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer uma coisa importante. Tá? Para permitir que se possa ter alfabetização de adultos, é preciso
que nós venhamos a levar o ensino dessa natureza aonde as pessoas analfabetas vivem. Não adianta eu comprar um ônibus e buscar esses analfabetos e trazer para dentro de uma sala de aula numa escola. Eles não virão. Sabe por quê? Eles têm vergonha. Eles não querem, na realidade, se sentirem menores, porque dentro da escola eles vão encontrar pessoas alfabetizadas. Por mais respeito que todas as pessoas que lá se encontram tenham com eles. E eles são pessoas iguais e querem ser tratadas como iguais. E, portanto, lá eles vão se sentir não iguais. Esse é um ponto 1. E aí, então, como é que era? Muito sucesso era feito, alcançado, exatamente quando se levava o ensino de adultos para os locais onde, na realidade, havia esses adultos analfabetos. Muito bem. Como está hoje? 0. Por quê? Se eu não posso ter aula presencial, como eu vou ter, então, a capacidade de ensinar esses adultos analfabetos? Será que nós podemos utilizar recursos da internet, recursos computacionais para garantir esse ensino, esse aprendizado? Claro que não. Não há como. Ah, mas tem exceções? Não há como no geral. Temos que ter, na realidade, um contato. Nós estamos falando com pessoas de 15, 16, 17, 30, 40, 50, 60 anos. Essas pessoas, elas estão acostumadas a viver junto com outras pessoas. Elas não usam os recursos computacionais. Não usam. Talvez possam usar, quem sabe, um celular só para digitar números. Qualquer celular um pouco mais potente já não garante, já é dinheiro gasto à toa. Então, essa é uma circunstância que a gente tem que levar em consideração. Hoje, não existe. E o amanhã? Como é que isso vai se dar? Vai se dar da mesma forma como era ontem. Não tem jeito. Ah, não, eu quero trazer para dentro. Não faça, não dá. Não é assim que funciona. As pessoas precisam, na realidade, ser conduzidas dentro de um processo de alfabetização no meio em que vivem. Não adianta eu ficar conversando coisas que estão fora do cenário delas. Isso é uma grande bobagem, porque elas não vão entender, por exemplo, para eu ser aqui bem estúpido, digamos, numa ideia, eu começar a conversar com os analfabetos a respeito do homem que foi para a Lua. Percebem? Isso não é possível. Então, há que haver, na realidade, uma identificação do meio onde vivem. Então, se eles estão dentro de uma área de lixo, por exemplo, ou se eles estão dentro de uma área mais isolada na cidade, são coisas que nós temos que, na realidade, entender e aí poder levar o assunto para permitir que eles possam, então, crescer dentro do processo de alfabetização. Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que considerar. Muito bem. Tirando fora a parte de alfabetização de adultos, apenas reforçando esse aspecto aqui agora, temos que ir ao encontro deles e não trazê-los. Mas muitas vezes a gente vê assim, puxa vida, eu não posso fazer projetos voltados para escolas? Posso. Como? Escolas públicas. O que eu posso fazer na escola pública? Então, ideias. Entro numa escola pública, por exemplo, e
um pouco mais na periferia e vou ao banheiro. Lá não tem a tampa do vaso. Lá tem 10 pias, só uma está funcionando, as outras estão sem torneira. Lá eu encontro as portas, algumas funcionando, outras não. Se eu entrar dentro de um cubículo, eu vou encontrar portas totalmente pichadas. Talvez eu não vá encontrar cubículo funcionando, porque o vaso não funciona. O chuveiro, que muitas vezes é utilizado para permitir que os estudantes, após uma atividade esportiva, simplesmente não tem mais chuveiro. A janela não funciona, a pintura está toda arriscada, os ladrilhos, ou o acabamento, que não é mais feito com ladrilho, está todo ele rasgado, enfim. O que eu posso fazer aí? Eu vou lá com minha equipe do Rotary e corrijo tudo aquilo. Será que é o melhor jeito? Será que não é uma maneira de simplesmente fazer aquilo que eu estava fazendo quando eu parava na 9 de julho para atender um cego para atravessar a rua? Será que não é uma maneira, quem sabe, de simplesmente daqui a 2, 3 anos eu voltar naquela escola e tudo ser encontrado no mesmo jeito? Então, por que não, quem sabe, a gente fazer um projeto que envolva os próprios alunos no processo da limpeza? Eu entro com recursos. Eu quem? Eu, Rotary, para garantir que a gente possa fazer alguma coisa que envolva os alunos como um todo, para que tudo aquilo que venha a ser feito pelo Rotary possa ser preservado, porque por um tempo, talvez de 6, 7, 8 anos. Ideias. Dentro de quê? Dentro de escolas. A mesma coisa no uso dos computadores. A mesma coisa é no uso das luminárias. A mesma coisa é no uso das carteiras. E vejam, tudo isso aí envolve o quê? Envolve educação. E o que nós vamos ter com isso? Alunos mais satisfeitos, alunos mais felizes. E na medida em que eu integro tudo isso, eu vou fazer com que esses alunos, no complemento que a escola está dando na educação deles, vai fazer com que eles sejam cidadãos melhores. Então, são 2 exemplos que eu estou colocando aqui para vocês. São 9h47, eu comecei às 9h18. Eu encerro as minhas palavras aqui, estimulando. Tem projetos na área de educação? Tem. Vejam, 2 que nós podemos fazer, pelo menos há outros, para garantir que se possa viabilizar melhores condições de uma sociedade mais preparada para daqui a 10, 15, 20, 30 ou milhares de anos. Muito obrigado a todos.